Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje vamos dar continuidade daquela que é a principal causa de morte, a principal causa de ausência escolar e a principal causa de ausência laboral em Angola. Antes de dar continuidade, deixa dizer, essa é a melhor série sobre malária que vocês vão encontrar na internet. Então aproveite já, subscreve o canal, comenta e põe like, porque assim ajuda a chegar para outras pessoas que também estão a precisar. No final desse vídeo tu vais perceber qual é a causa da malária. As pessoas que não fazem a medicação como foi prescrita e que fazem automedicação também são culpados pela prevalência da malária. A malária é uma doença endêmica em todo o país. Ela representa 35% das causas de procura médica, 20% dos internamentos hospitalares, 40% das mortes perinatais e 25% das mortes maternas. Ela pode ser aguda ou crônica. É uma doença sistêmica, onde vários órgãos podem ser afetados de forma isolada ou conjuntamente, ocorrendo desde casos benignos até formas agudas e fatais. A malária é uma doença parasitária infecciosa, transmissível, causada pelo protozoário Plasmodium, caracterizada por febre, calafrio, sudoração e que pode evoluir com anemia, aumento do tamanho do fígado e danos cerebrais. Existem alguns termos médicos que eu acho que vocês devem conhecer também para perceberem o porquê das medidas de prevenção. O primeiro termo é etiologia. Nós utilizamos para expressar as causas de uma determinada doença, que nesse caso é o protozoário Plasmodium. Segundo, vetor. É o ser vivo que transporta o micro-organismo de um sítio para o outro. E nesse caso é a fêmea do mosquito Anopheles. E também temos o reservatório. É o habitat natural do micro-organismo. É o meio que ele precisa para crescer, se desenvolver e se tornar infectante. O reservatório é o ser humano. Somos nós. O que significa que o mosquito não tira o parasita da água parada, não tira o parasita do ar e ele não nasce com esse parasita. Precisa picar uma pessoa infectada e transmitir para uma pessoa saudável. O plasmódio é um parasita intraeritrocitário. Ele precisa de chegar dentro dos glóbulos vermelhos para poder crescer e se multiplicar e se tornar infectante. Existem 5 espécies de plasmódios que causam infecção nos seres humanos. Temos o falciparum, o ovalis, o vivax, o malariae e o quinolex. O plasmódio falciparum, o plasmódio vivax e o plasmódio ovalis são causadores das febres tercianas, o que significa vamos ter febre cada 3 dias. 2 dias sem febre, no terceiro dia aparece a febre. O ovalis e o vivax, eles são causadores das febres tercianas benignas. Já o falciparum é o causador da febre terciana maligna. O plasmódio falciparum é responsável pelas formas mais graves e complicadas da doença. Ataca os glóbulos vermelhos em todas as suas fases. O reaparecimento da doença é devido ao tratamento inadequado ou por infecções e cepas resistentes ao tratamento. O vivax. Nós, a raça negra, temos uma resistência natural pelo vivax. Ele só ataca glóbulos vermelhos velhos. O plasmódio vivax e o plasmódio ovalis, eles formam os hipnozoitos, que permanecem nas células do fígado e amadurecem durante meses ou anos e são responsáveis por produzir recidiva da doença. Já o plasmódio malariae, o reaparecimento da doença é devido ao tratamento inadequado ou a infecção por cepas resistentes ao tratamento. O quinolex
afeta apenas no sudoeste asiático. As manifestações clínicas e a gravidade da doença vai depender da espécie do plasmódio e a quantidade de parasita no sangue. É importante também dizer que em zonas endêmicas é rara a infecção mista. Em Angola, 92% dos casos é causada pelo plasmódio falciparum, de 5 a 7% dos casos pelo plasmódio vivax e 3% dos casos pelo plasmódio malariae e ovalis. Existem 5 formas de transmissão da doença. A primeira é a que todo mundo conhece e é a principal forma de transmissão, que é pela picada do mosquito. Segundo, a transfusão de sangue infectado. Terceiro, transplante de órgão infectado. Quarto, o uso de seringas infectadas. E quinta, por via placentária. Uma mãe grávida infectada por plasmódio pode transmitir a doença para o bebê. O mosquito vive cerca de 2 a 3 meses. Ele se alimenta ao amanhecer e ao entardecer. Eles vivem ao redor das casas, em meios pantanosos e em vales úmidos. Sozinhos, eles conseguem se deslocar até 1000 metros. O mosquito do teu vizinho, a não ser que as vossas casas são próximas, o mosquito do teu vizinho só chega na tua casa se o teu vizinho vir com ele ou se você com ele. Podem estar presentes no carro, no avião, em motas. E isso vai permitir, o transporte do mosquito para locais distantes. O mosquito permanece infectante a vida toda. O mosquito fêmea ingere o sangue com o parasita. Em 8 a 35 dias, esse parasita se reproduz dentro do mosquito. Se espalha nos órgãos do mosquito e alguns chegam nas glândulas salivares, onde amadurecem e se tornam infectantes. O mosquito infectado pica a pessoa saudável e o parasita penetra na corrente sanguínea da pessoa saudável. Esses parasitas vão para o fígado, vão invadir as células do fígado, onde vão se multiplicar. Depois de se multiplicar, elas rompem as células do fígado e aí vão ser liberadas na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, elas vão atrás dos glóbulos vermelhos, penetram os glóbulos vermelhos, onde crescem, se multiplicam, rompem os glóbulos vermelhos. O rompimento vai se produzir 2 tipos de parasitas. Tem os que vão dar continuidade do ciclo dentro dos glóbulos vermelhos e outros que vão se tornar infectantes para o mosquito. O período de transmissão aos mosquitos dura enquanto que no sangue da pessoa tiver a forma infectante do parasita. As pessoas não tratadas ou maltratadas podem ser fontes de infecção para o mosquito nos períodos de plasmódio malariae, mais de 3 anos, para o plasmódio vivax, de 1 a 2 anos, e para o plasmódio falciparum, no período de 1 ano. Daí a necessidade de tratar corretamente a malária. O sangue de transfusão pode manter o seu estado infectante no mínimo de até 1 mês. Na gravidez, a mãe transmite para o bebê, quando existir no sangue da mãe, as formas infectantes do parasita. Todo mundo pode apanhar malária, exceto algumas pessoas com algumas características genéticas. Para chegar no diagnóstico não é tão fácil como se imagina. Devemos analisar desde o quadro clínico do paciente, ou seja, os sinais e sintomas que todo mundo conhece: febre, sudoração, dor de cabeça, dor no corpo, junto com a história epidemiológica que descreve a zona em que aquela pessoa vive. Como, por exemplo, o nosso país, que é um país endêmico, não se diz que tem malária a olho nu. Para chegar ao diagnóstico, vamos juntar tanto os dados clínicos, os dados epidemiológicos, e é comprovado com o teste de laboratório, o chamado gota espessa, ou PP, que significa pesquisa de plasmódio. Só com o resultado positivo dessa pesquisa de plasmódio é que nós damos como caso positivo. Para pessoas que só têm os sinais e sintomas, são casos suspeitos. Tens o teu sintoma suspeito de malária, aquela tua dor no pé, aquela tua dor de cabeça, aquela dor que você sabe, não, essa dor quando aparece é malária. Ou aquele teu mal-estar que você sabe mesmo, esse é o meu sintoma de malária, quando eu tenho isso é malária. O que deves fazer é procura o centro médico ou o hospital mais próximo para teres teu atendimento. Só deve fazer o tratamento
tratamento às pessoas que têm gota espessa positiva. Vão me dizer, ok, mas existem aqueles casos em que tens malária, mas dá negativo. O profissional médico tem que procurar outras causas de febre, outras causas do teu sintoma. Caso ele não encontre outras causas que justifiquem os teus sintomas, aí ele pode dar como positivo e começar o tratamento da malária. Só o teu profissional deve fazer isso. Algumas das causas que levam ao teste dar negativo: fase inicial da doença, baixa carga parasitária, erros de interpretação, tratamentos prévios, não façam automedicação, a má técnica na execução do teste e o uso de testes falsificados. Existem algumas causas que levam à recorrência de testes positivos. São uma reinfecção quando, após o tratamento, é picado novamente por um mosquito infectado, a persistência do parasita, que é devido ao tratamento incompleto ou quando não se segue devidamente as instruções médicas. Tem a resistência aos medicamentos, que é devido à automedicação, o erro de diagnóstico, a má técnica na execução do teste e o uso de testes falsificados. As medidas de prevenção contra a malária vamos dividi-las de três formas. Temos as medidas de proteção individual contra a picada, as medidas contra a proliferação dos mosquitos e as medidas próprias dos profissionais da saúde. A primeira medida é lembrar das características do mosquito e as formas de transmissão. Segunda medida, o tratamento correto das pessoas infectadas. Se está a sentir mal, procure uma assistência médica. Cumpre com o tratamento de forma rigorosa. Usem roupas compridas e nas zonas não cobertas, coloca repelente. Devemos usar os mosquiteiros tratados nas camas e nas janelas. As mulheres grávidas devem cumprir com todas as consultas pré-natais para prevenir tanto o surgimento da doença durante a gravidez como as complicações dessa doença no período da gravidez e também evitar a transmissão para o teu bebê. E fechar as janelas ao entardecer e ao amanhecer, porque esses são os períodos de maior atividade dos mosquitos. Limpezas de canais e valas, devemos tapar ou esvaziar os recipientes com água, evitar água parada porque eles podem ser meios de criadouros para os mosquitos. Não deitar lixo no chão, deve-se usar a fumigação nas ruas, aplicar inseticida no interior das casas, veículos e outras superfícies para aniquilar os mosquitos. Utilizar telas impermeáveis nas janelas para impedir a entrada dos mosquitos no interior das residências. Profissionais de saúde devem procurar criar palestras para educar a população sobre medidas de prevenção individual e ambiental. Nós, como profissionais de saúde, devemos vigiar as doações de sangue para impedir a transmissão de sangue infectado aos pacientes. Devemos indicar gota espessa a todos os seguintes casos: pacientes suspeitos de malária pelos sinais e sintomas que eles apresentam e todos os pacientes febris que não têm nenhuma outra causa aparente. Devemos cumprir com as medidas internacionais como desinfestação de aviões, barcos e outros veículos segundo o Programa de Controle Sanitário Internacional, tratamento oportuno dos casos agudos e crônicos da malária, notificar todos os casos de malária e busca de contactos e fontes de infecção em áreas vizinhas. Devemos fazer os segmentos de casos positivos de paludismo durante o ano, pode incluir evolução clínica e parasitológica semanal a partir da alta até um mês, depois no terceiro mês, no sexto mês e no nono mês e depois um ano. Ao adotar essas medidas simples, podemos reduzir significativamente o risco de contrair a malária. Compartilhe este vídeo para aumentar a conscientização sobre esta doença e ajudar a proteger comunidades em todo o mundo.